vamos entrar no assunto Adilson Batista. Vou começar do Bernardo, depois o Patrick fala, Amanda e por último o Rafa. Cada um deixa a sua opinião a respeito da situação envolvendo o Adilson Batista, a questão do áudio, Bernardo. Então, Valu, eu acho que assim, é normal, principalmente num clube com tantos funcionários, a gente ter discordância lá dentro, né? Não dá para acreditar que todo mundo pensa 100% da mesma forma. Agora, o tom que foi falado, do jeito que foi falado, né? A ironia em cima, por exemplo, da contratação do Jonathan Jesus, que tem tudo para ser um dos grandes ativos do Cruzeiro, por exemplo. E a forma como o áudio foi exposto, né? Claramente uma outra pessoa vazou ali, talvez com uma má intenção e tudo. Isso eu acho que é muito mais problema do que a gente ter discordância dentro do clube, né? Até porque a discordância, quando bem feita, fundamentada, ela faz bem, né? A gente contra-argumentar, mostrar outros pontos de vista. Se o Adilson estivesse falando assim, não, beleza que o Jonathan chegou, mas talvez a gente pudesse ter dado oportunidade para os garotos da base antes de fazer uma contratação nesse sentido, né? Tentar defender o dele ali, que é o sub-20, por exemplo, eu entenderia. Mas o tom que foi falado e também essa questão da exposição de áudio, não é o primeiro áudio que está sendo exposto do Cruzeiro aí nos últimos meses, né? E que gera um burburinho muito grande, gera né, um problema assim interno para o clube. Então, isso é ruim de ver, né? Essa vazando informação era uma coisa que era muito boa na gestão Ronaldo. Era realmente que as informações não vazavam, era uma questão bem fechada, uma empresa bem fechada nesse sentido, isso era bom. E sobre o Adilson Batista, assim, na categoria de base, essa discussão abre margem para a gente poder falar sobre a competência do trabalho do Adilson e dos seus pares na categoria de base, né? Assim, eu, pessoalmente, eu não tenho propriedade para chegar lá e falar, nossa, os métodos de trabalho do dia a dia do Adilson são piores do que os métodos de trabalho da gestão Ronaldo, por exemplo. Eu não consigo afirmar isso, eu não acompanho o dia a dia. E eu entendo o Pedrinho ter colocado pessoas de confiança dele lá na categoria de base. Agora, o que me deixa com o pé atrás é que talvez a categoria de base tivesse sido o maior acerto entre todas as modificações que a gestão Ronaldo fez. Né? O time estava encaixado em várias categorias, né? Foi reformulada a questão de scout, de profissionais de análise na categoria de base. A gente tinha treinadores que estavam indo bem, com bons desempenhos, principalmente no sub-20, que o Seabra estava muito bem. Sai o Seabra, o treinador do sub-17, o Fernando, ele sobe para o sub-20, dá sequência no bom trabalho, e aí vem e o pessoal faz a limpa, né? Tira todo mundo só para poder simplesmente falar que está colocando gente de confiança. Isso eu fico com o pé atrás. Em time que está ganhando não se mexe, né? Então eu entendo o Pedrinho querer dar um pouquinho mais da cara da gestão dele para a categoria de base, mas eu também fico receoso porque era uma coisa que vinha dando certo, né? Então a expectativa, né, fica ainda maior. Se já estava dando certo, a torcida quer que continue dando bons frutos, né? Em termos de resultado, em termos de formação de garotos, em termos de projeção das categorias de base do Cruzeiro. Então, esse ambiente assim de confusão, isso não faz bem nem para o clube internamente, nem para os meninos que estão lá, nem para os meninos que estão sendo criticados do profissional, igual foi o caso do Jonathan Jesus, do Peralta, né? Vocês podem debater mais sobre as questões do áudio em si. E também já cria uma rixazinha ali, porque claramente tem um questionamento ao trabalho do Diniz, né? Não tem nem 5 jogos que o Dudu completou como titular no Cruzeiro para você falar se ele está jogando bem, se ele está jogando mal. E aí já começa um assunto de que o Cruzeiro não deu conta de jogar contra o São Paulo, o Dudu tá escalado errado, o treinador tá inventando moda. Então, assim, essa bagunça toda eu acho que não faz bem internamente pro Cruzeiro. Então, é uma coisa a ser revista, porque, igual eu falei antes, não é o primeiro, não é o segundo, talvez não seja o último áudio que vai ser vazado que traz problema interno aí pro clube. E eu acho que esse é o grande problema a ser identificado, porque, sinceramente, por partes, eu discordo da vinda do Adilson Batista pela função no qual ele iria exercer na base, por tudo que o Bernardo falou. Mas não vi nada demais, cara, numa conversa informal com um amigo, né? E nós aqui temos conversas informais, muitas vezes usamos, né, termos ou ironias de certos assuntos que talvez não trataríamos em outros lugares, e ali temos que lembrar que foi uma conversa informal, ele não deu entrevista para um canal de televisão, essa, pelo menos, né, pelo que estamos vendo, foi uma ligação que foi vazada, né?
O Adilson Batista, ele conta com o meu respeito diante daquilo que ele já fez como jogador do Cruzeiro, como treinador no Cruzeiro, inclusive foi o último bom trabalho dele, isso já há mais de 10 anos. E sabemos que o Adilson Batista era daqueles que batia de frente mesmo contra a imprensa tradicional aqui acerca de Cruzeiro e Atlético Mineiro. Então temos que pensar nisso também, porque essas questões aí de, em alguma situação que caso, né, surgisse acerca do Adilson Batista, provavelmente traria à tona. O fato dele estar exercendo hoje uma função que eu não contrataria, apesar do respeito que tem por ele, é por causa da capacidade mesmo, que inclusive, através de algumas atitudes que ele já tem tomado, inclusive a demissão do Fernando Oliveira, que até agora eu não sei o motivo de trazer o Luciano Dias e a demissão do Fernando. Então é um dos pontos que já corrobora com o argumento de que eu não queria o Adilson Batista na base para exercer esse tipo de função. Mas, sinceramente, eu não vi nada demais. Eu acho que estamos passando um momento muito bom. Lógico que isso pode, né, trazer decorrência dele ser demitido, tal. Na minha opinião, se isso acontecer, por ter essa desconfiança da capacidade dele de exercer a função que ele está fazendo, para mim vai ser até bom nessa questão. Mas eu estou ficando muito atento, viu, Valu, nesse primeiro momento da temporada 2025, o Cruzeiro, né, pavimentando um caminho de conquistas, e aí vem assuntos assim, não que não tem que ser, esse tipo de assunto não tem que vir à tona, mas eu acho que também tem que ter um equilíbrio para analisar certos tipos de assunto, inclusive esse. Sinceramente, eu, Patrick, não vi nada demais, não. Trato como uma conversa informal, talvez tenha que passar assim, né, por alguns concertos, e o Adilson Batista também, né, vê aí o ciclo da amizade com conversas informais, porque agora ele teve, né, a noção de que e de onde surgiu, né, esse tipo de vazamento. E o Cruzeiro precisa olhar isso. Viu? Essa questão de em todo momento vazar áudios aí desnecessários tem conturbado bastante o ambiente do Cruzeiro. Ô Valu, eu tô um pouco cansado, sabe, dessas histórias do Cruzeiro. Rafa, você tá pulando, jovem. Tô? Tá, você deu um alt tab, né? Porque é Amanda agora. Ah, tá. Não, você não mandou aqui a ordem, não. É porque a gente tem um. Mandei. Eu falei a ordem. Ah, então tá. Eu tô olhando aqui o chat privado para poder ver se tinha a ordem. Falei, não achei a ordem. Não, mas tá tudo bem. Desculpa, mas vamos lá. Né? Mas... É até melhor ouvir a Amanda primeiro, porque os mais novos falam por último nessa parte do programa, né? Então... Rafa, para. Vai dormir. Vai dormir. Cartão vai dormir. Não, vai dormir. Aqui, ó. Pode falar, Amanda. Pois é, assim como o Patrick, eu não vi como um problema, sabe? Eu acho que em uma empresa onde existem opiniões diferentes, com pessoas com tantos pensamentos distintos, é normal essa divergência interna. Acho que por isso até não me soa como algo problemático. Agora, né, o Adilson Batista, ele vive do mundo do futebol antes de eu nascer, né? Então, ele sabe que esse mundo ganha proporções muito mais significativas, muito maiores do que aquilo que é desejado muitas vezes. Então, acho que faltou um pouco de cuidado, sim, por parte dele, principalmente porque, como os meninos disseram, né, não é a primeira vez que um áudio é vazado, não é a segunda vez. Então, assim, para que não soe esses burburinhos, para que não seja algo recorrente, poderia ter tido, sim, um cuidado um pouco maior, porque é tão experiente no mundo do futebol. E acredito que isso não aconteceu. Mas que fique uma lição aprendida, né? Acho que o Cruzeiro hoje tem ideia da sua importância no cenário nacional. Não à toa, hoje, os holofotes estão voltados para a instituição, mas eles precisam estar voltados para algo que aconteça de positivo, e não aquilo que faz com que os burburinhos comecem a acalorar. Então, acho que o Cruzeiro tem que ser inteligente também e entender a importância do Cruzeiro em 2025. Ô, Valu, eu tô um pouco cansado, cara, desses vazamentos de coisa do Cruzeiro. Foi ano passado, áudio do Pedrinho, agora áudio do Adilson, cara. E a gente sabe, né, o torcedor do Cruzeiro que tá aí, tá todo mundo cansado de saber que a mídia explora muito as questões do Cruzeiro. Não vou nem dizer que é por maldade ou por sacanagem, mas simplesmente porque a
A mídia, a imprensa quer audiência, logicamente ela precisa da audiência, né? E o Cruzeiro dá muita audiência onde quer que ele seja falado, né? O Cruzeiro no início do ano aí ficou 5 dias no Jornal Nacional, né? Então, assim, porque o Cruzeiro dá muita audiência, então fica esses vazamentos. Uma das coisas que eu mais gostava da gestão Ronaldo era que não vazava as coisas do Cruzeiro. Acho que o Bernardo falou aí, né? A gente passou aí um bom tempo e agora me incomoda porque tudo do Cruzeiro vaza. É impressionante. Nada, é muito difícil que algo do Cruzeiro permaneça ali no sigilo, principalmente, nem estou falando só de questão de contratação não, sabe, Valor? Isso aí a gente sabe que é normal, tem muita gente envolvida, tem muitas partes envolvidas. Quando você tem a contratação, você tem a parte do jogador, do staff, do empresário, de todo mundo, né? Do cara que vai alugar a casa para ele, de todo mundo. Agora, quando você tem coisas do clube internas, de dentro do clube vazando, aí é uma coisa muito preocupante. Eu acho, sabe, o Valu, que já passou da hora, Pedro, o pessoal do Cruzeiro, acabar, tomar alguma medida ali, sei lá, ser mais enérgico nessa situação e acabar com esses vazamentos que incomodam demais, porque a gente sabe que quando isso cai na mídia, né, tenta se criar todo um clima aí no Cruzeiro, e isso só prejudica o dentro de campo. A gente viu o que aconteceu no áudio do Pedrinho. Então, acho que a diretoria tinha que ter um carinho melhor, sabe? Uma atenção mais especial com essa questão desses vazamentos subsequentes, né? Que acontecem aí com certas vezes no Cruzeiro. Agora, quanto ao Adilson, eu vou até discordar aí da Amanda e do Patrick, sinceramente. Eu sei que cada profissional tem o seu perfil, tá, gente? Mas eu achei também, assim, bastante fora de contexto, sabe, Valor, ali as críticas do Adilson, sinceramente, porque... E outra coisa, quando você tem, pelo menos é a minha maneira, né, de levar as coisas, se eu tenho algo que eu não concordo na empresa, no local que eu trabalho, eu levo isso ao local correto. Eu levo a direção, eu levo a quem pode tomar alguma atitude, levaria a direção de futebol. O Adilson é amigo do Pedro. Eu poderia ter falado isso com o Pedro. Diferente disso, para mim, vira fofoca. Então, assim, eu não gosto, eu acho que o Adilson foi ali infeliz, um cara que eu respeito demais, muito mesmo. Não só pela história no Cruzeiro, mas com a pessoa que é o Adilson. O Adilson é de uma humildade, quem já tem oportunidade, um cara sensacional, né? Mas acho que tem que ter mais cuidado também nessas falas aí, tanto da parte do Adilson e principalmente atenção da parte da diretoria nesses vazamentos aí, Val. Eu acho que assim, é preciso estabelecer um código de norma de conduta dentro do Cruzeiro, né? Você dá o checkmate, Rafa, quando você fala. O Pedro Lourenço, quando ele compra a SAF do Cruzeiro, a primeira contratação dele, entre aspas, né? A primeira pessoa que ele chama é o Matos. E na sequência, ele traz o Adilson praticamente na sequência ali. Eu não vou lembrar a ordem cronológica, mas logo o nome do Adilson surge. Então ele tem um trânsito direto com o Pedro. Eu discordo assim só de quem diz que isso é para mandar embora. Eu acho que o Adilson tem que ser mandado embora se ele não estiver exercendo bem aquilo que ele foi contratado para fazer. Ponto. Eu acho que desajustes acontecem numa empresa. Chegar mesmo e conversar com o Adilson, colocar todo mundo numa sala, sabe? E deixar tudo ali numa questão e falar, gente, a partir de hoje, o Cruzeiro está adotando esse tipo de postura para todos os funcionários. Desde abaixo, desde o Matos, né? Porque eu não vou colocar o Pedro Lourenço e o Pedro Júnior, até todos os funcionários. Tá? Eu acho que isso está precisando de fazer um ajustamento de conduta, né? Porque são situações que acabaram acontecendo do Cruzeiro para fora, não foi do lado de fora para o Cruzeiro. E é isso aí, é o que eu penso, né?